Glória a Jesus. Pode se assentar, irmão. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Que alegria estar aqui nessa noite, ou desde sábado, não é? Trabalhando na obra do Senhor, ministrando a palavra, que é o que nós mais amamos fazer, que nos faz melhores na presença de Deus a cada dia, é viver para Ele, é nos dedicarmos a Ele. Quero já de antemão agradecer ao pastor Anaírton pelo convite, para me trazer aqui para conhecer a terra do avivamento. Igreja Presbiteriana Renovada de Cruzeiro é nacionalmente conhecida na IPRB como uma das igrejas do avivamento. Um dos lugares onde nós ainda mantemos a identidade presbiteriana renovada do Brasil. Algo que nos faz muita falta nos dias de hoje. Algo que a gente tem sentido muito um impacto por aí, por onde temos passado. É bom estar aqui, queridos, é bom. Estava agora há pouco vendo aqui um pouquinho do culto lá em Palmital. É bom ver que nós estamos aqui, Deus está agindo aqui, Deus está agindo lá também. A igreja cheia, repleta. Minha esposa ficou para ministrar no meu lugar hoje. Ela não está tendo condição de viajar comigo. Eu gosto de trazê-la comigo quando viajo, mas ela está no 8º mês de gestação. Nós temos 20 anos de casamento, temos um filho de 17 anos e de repente aí Deus nos surpreendeu e está chegando o Felipe. Depois de 17 anos, agora no final de outubro, vem o Felipe para fazer a família crescer, para trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de vida para o nosso lar, para o nosso ministério. Nós estamos em Palmital há 2 anos e 8 meses apenas, porque precisamos ser removidos para lá por uma questão de falta de obreiro. Não queríamos sair de Pirapozinho, onde estávamos há 12 anos e meio. Mas depois que chegamos lá, eu amei, abracei tanto aquele povo, aquela igreja, que hoje a gente sai um pouquinho e já fica com saudade. E assim é gostoso, né, pastor Anerto? A gente precisa sentir saudade do nosso povo, do nosso rebanho, da nossa igreja, da nossa casa. E como o pastor falou domingo passado, a gente ministrou na primeira IPR de Campo Mourão, e o conselho está de olho em mim já. Falou, ó, fica esperto, hein? Fica saindo demais, mas a gente sai sempre debaixo da bênção dos nossos presbíteros, da nossa liderança. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versos 45 ao 47. Pastor, você vai derrubar o gigante de novo? Claro. Todo dia a gente precisa derrubar gigante. A nossa vida é assim. Todos os dias nós precisamos lutar, pelejar e vencer para a honra e glória do nome do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 47 da palavra do Senhor nosso Deus. Pode ficar em pé, querido, para a gente ler a palavra do Senhor? Aleluia. Eu estava ouvindo o louvor da igreja aqui, lindo, lindo, lindo. Canções que falam ao coração. E quando cantou esse hino da Ilane de Jesus, me trouxe à memória, uma vez que fui ministrar na igreja em Ponta Grossa, no Paraná, primeira igreja de Ponta Grossa, e ela estava lá. A família dela é de lá. E nós tivemos a oportunidade de ouvi-la, de cantar juntos. E naquele dia, Deus me trouxe uma palavra da parte dos céus para a igreja. E é essa palavra que eu tenho pregado nos últimos dias, nas minhas andanças por aí. E a hora que vocês cantaram essa canção aqui, a testificação do Espírito Santo veio forte no meu coração. É essa mesmo, não precisa mudar não. Ah, mas está gravado em outros cursos, não tem problema. A palavra de Deus se renova a cada dia. A cada dia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos lá. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo
as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença nessa noite, de podermos louvar e exaltar o Teu nome, de podermos sentir a Tua presença gloriosa neste lugar. Ó Deus, agora quando vamos meditar na Tua palavra, te pedimos mais uma vez, ser propício a nós, que o Teu Espírito Santo, que é o inspirador das Sagradas Escrituras, esteja a falar em cada vida, em cada coração, produzindo frutos para o Teu reino neste lugar. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assente-se, querido, por favor. As lutas são inevitáveis. Por certo, elas vêm. E elas vêm como tempestades. As tempestades são interessantes, queridos. Às vezes nós até somos avisados com antecedência de que elas virão. Tem lá o Instituto de Meteorologia, fala da velocidade do vento, e o frio chegando, e o frio vai embora, e esquenta, esfria, a gente fica com a rinite, sinusite, tanto ite atacado. Às vezes dão até nomes a elas. A Bíblia, por exemplo, fala de um furacão chamado Euroaquilão, quando Paulo naufragou naquele barco. Existe uma lista de cerca de 120 nomes nas línguas onde essas tempestades acontecem mais, no idioma em francês, em espanhol, em inglês, que são nomes que são dados às tempestades. É assim que eles são escolhidos, esses nomes, e eles se repetem a cada 6 meses, e vão rodando esses nomes de acordo com o local onde eles acontecem. Às vezes é assim, mas às vezes elas chegam quando nós menos esperamos, sem nenhum aviso prévio. Elas vêm com força, elas vêm arrebentando tudo, arrastando tudo, derrubando tudo. As lutas são assim, elas são uma incógnita. Às vezes elas têm o poder de nos destruir, como as tempestades o fazem, mas às vezes elas vêm apenas para nos tornar mais fortes, para nos deixar mais preparados para a vida, para nos deixar mais ligados nos acontecimentos, para nos deixar mais firmados em Deus e mais fortes para aquilo que pode nos sobrevir mais tarde. E na maioria das vezes, queridos irmãos, o resultado que nós vamos obter nas lutas depende de nós mesmos. Como é que nós vamos enfrentar? Como é que nós vamos passar por essa luta? Como é que nós vamos trilhar o caminho que Deus tem para nós no meio das provações, no meio das lutas, no meio das tempestades? Uma coisa é certa: nós precisamos sempre lutar para vencer. Eu queria que você profetizasse na vida do seu irmão, dissesse para ele aqui: meu irmão, luta sempre para vencer. Entra na luta sempre para vencer. Sempre para vencer. É assim que nós precisamos entrar na luta. O exemplo de Davi no texto que nós lemos aqui, queridos, com o gigante Golias, é um exemplo lindo para nós meditarmos nele. Ele nos ensina muito a respeito de como entrar numa luta. Davi, um pastor de ovelhas; Golias, um gigante, um guerreiro desde a mocidade. E o texto vai falar aí nos versículos anteriores como tudo aconteceu. Os irmãos de Davi estavam na guerra, Davi cuidando das ovelhas de seu pai. O seu pai o chama agora e diz: olha, vai lá levar um lanche para os seus irmãos, vai lá buscar notícia deles para mim. E quando Davi chega, ele vê o gigante filisteu afrontando o exército do Deus vivo. Ele ouve as promessas que o rei fazia para aquele que enfrentasse e vencesse o gigante. A afronta era muito grande. O gigante zomba do exército de Israel. Diz para eles: olha, dá-me um homem para pelejar comigo. Se ele me vencer, os filisteus servirão a Israel. Mas se eu vencer, Israel vai servir aos filisteus. Davi ouve tudo aquilo, ele fica nervoso, ele fica bravo.
Davi não consegue aceitar aquilo. Como que pode esse incircunciso filisteu zombar dessa maneira do exército do Deus vivo? Ele fica inconformado com aquilo e ele se dispõe a lutar. É levado até o rei o menospreza. Você não pode ir contra o gigante, você é só um menino, ele é guerreiro desde a mocidade, ele tem experiência. E aí vem o texto lindo, quando Davi diz para o rei: olha, eu apacentava as ovelhas de meu pai, e veio um leão e tomou uma das ovelhas, eu o persegui, eu o agarrei pela barba, o feri, o matei, tomei, livrei a ovelha da sua boca. Aconteceu a mesma coisa com o urso. Eu estou preparado e eu posso enfrentar esse gigante. Saul coloca sobre ele uma armadura. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido. Você tem pastor, você tem liderança, você tem conselho, você tem seus líderes de departamentos. Eu não sei como funciona tudo aqui, mas eu sei que você tem pessoas de Deus sobre você. Cuidado com o princípio da transferência. Eu tenho muito medo disso. Não deixo qualquer um botar a mão na minha cabeça. Eu tenho as pessoas em quem eu confio, as pessoas que eu sei que são autorizadas por Deus para isso. Saul era um rejeitado. Há pouquíssimo tempo Deus tinha dito para ele: eu estou tirando o reino hoje da tua mão para dar alguém que é melhor que você. E ele coloca sobre Davi a armadura de um rejeitado, de um fracassado. Davi fica estático, não consegue andar com aquilo, tira de sobre si, porque o inimigo coloca, mas ele não tira. Davi tira aquela armadura de sobre si e ele vai para a peleja, ele vai para a luta. E ele foi para a luta para vencer. Ele entrou na luta para vencer. E é assim que eu e você precisamos entrar na luta, sempre para vencer. Mas como que eu faço isso, pastor? Então vamos lá. Em primeiro lugar, entre na luta para vencer, meu irmão, sabendo que a luta procede de Deus. E você precisa entrar na luta para vencer dependente de Deus. Dependente de Deus. Não é no nosso braço, não é na nossa força, é na força de Deus. É dependente de Deus. No versículo de número 45, na parte B, e também no versículo de número 47, a Bíblia vai nos mostrar que Davi estava dependente de Deus. Além da diferença física, o gigante tinha quase 3 metros de altura, irmãos. 3 metros de altura, ele tinha armas de guerra adequadas para a batalha. A Bíblia vai dizer que o capacete e a couraça dele tinham 60 quilos. É quase o meu peso, mais ou menos. Ele tinha caneleiras de bronze para defendê-lo, para protegê-lo. Ele tinha pendurado nas costas um dardo de bronze, e só a ponta da sua lança pesava mais de 7 quilos. E de quebra ele ainda tinha um escudeiro que ia à frente dele para livrá-lo dos primeiros perigos. Ele era um homem de guerra, ele era guerreiro desde a mocidade. Mas Davi, um pastor de ovelhas, estava ali em notória e gritante desvantagem, irmãos. Não era acostumado à batalha, não era acostumado à guerra. E eu fico imaginando aqui Davi olhando para aquele gigante dizendo: olha, pode zombar, você pode me menosprezar, pode me desprezar, porque a Bíblia diz que Golias olhou para ele e o desprezou. Pode me desprezar, pode confiar no teu tamanho, pode confiar nas tuas armas. Verso 45b, porque eu não vou a ti com as armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. De fato eu sou pequeno. Davi podia ter dito isso para o gigante: é verdade que eu só tenho pau e pedras, eu só tenho um cajado de pastor de ovelhas, eu só tenho os seixos lisos do riacho que eu apanhei para vir para essa luta, eu realmente não tenho experiência de guerra. Mas só tem uma coisa, gigante, que você ainda não sabe: a guerra não é minha. E aí entra o versículo 47, ele diz: do Senhor é a guerra. Ei, eu profetizo sobre tua vida nessa noite: entra na luta para vencer, porque a guerra não é tua, do Senhor é a guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como falar de guerra quando Deus assume a frente, se nós não mencionarmos 2 Crônicas capítulo 20. Esse texto é clássico para falar sobre isso, irmãos. Quando os moradores do Monte Seir, os moabitas e os amonitas descem contra Josafá e Judá e Jerusalém, eles juntam um grande exército
E eles vão contra o povo de Deus, eles vão contra Jerusalém, eles estavam num exército poderosíssimo, muito forte. E Josafá ora ao Senhor, capítulo 20, de 2 Crônicas, versos 12, verso 15, verso 17, vai falar sobre isso. E é interessante que Josafá faz uma oração ao Senhor. Ele diz: ó nosso Deus, não irás tu julgar esse povo? E ele reconhece, ele diz: pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a ti. A peleja não é nossa, a peleja é tua, Deus. Nós entramos nessa guerra, nós vamos para essa guerra dependentes do Senhor. O que acontece? Verso 15, Deus assumiu a batalha. Deus diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e ó rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Nessa luta não tereis que lutar. Entra na luta dependendo de Deus, irmãos. Às vezes a gente confia muito na nossa força, no nosso intelecto, na nossa capacidade administrativa. Não. A luta vem, seja ela com um aviso antecipado ou nos pegue de surpresa, vamos entrar nela para vencer dependendo de Deus. Dizer: Deus, eu estou na tua dependência e eu sei que o Senhor vai me fazer mais do que vencedor. Dependendo de Deus, a vitória vai ser sempre certa. Tem uma segunda observação que eu queria fazer quando a gente entra na luta. Eu preciso entrar na luta para vencer, não é? Como é que eu entro, pastor? Profetizando vitória. Profetizando vitória. Irmão, Davi disse para o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele entrou profetizando vitória. Uma das principais barreiras, irmãos, para alguém trabalhar, se disponibilizar na obra do Senhor, é a baixa autoestima, é o sentimento de inferioridade. Eu gosto de trabalhar com gente assim. Eu gosto de pegar pessoas tímidas no ministério, sabe, querido, e trazer para andar comigo. Aquela pessoa que a gente chega na igreja e vê que a pessoa mal abre a boca, não consegue falar direito, e tem vergonha de tudo, qualquer coisa abaixo. Eu gosto de trazer para perto de mim. Gosto de trazer para perto de mim: vamos caminhar comigo, vamos andar comigo. E vamos, e sai para pregar junto, sai para ministrar louvor junto, e sai para cantar. E eu gosto de carregar essas pessoas comigo. E de repente eu começo a ver pessoas que começaram desse jeito, saindo para o ministério, assumindo igreja, e Deus dando graça e crescendo, Deus quebrando a timidez. A gente precisa entrar profetizando vitória, mas tem gente que carrega esse sentimento de inferioridade, desconfiança de si mesmo, não acredita que com Deus pode conquistar muito, pensa que as chances de derrotas para si mesmo é muito maior do que para outras pessoas. Não, irmão, você é filho de Deus, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Deus te usa, Deus te faz grande para que o nome dele seja glorificado. Tem que ir para cima. Moisés era assim, irmãos. O grande líder, o grande profeta. Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, Deus o chama para uma missão. E frustrado com o que tinha acontecido, quando ele matou o homem lá no Egito, ele disse para Deus: não, eu não. O que eu vou dizer quando eu chegar lá para libertar esse povo? Deus disse para ele: você vai dizer que você é dependente de mim. Você vai dizer: o eu sou te enviou. Mas eu sou pesado de língua, não sei falar. Tem muitas interpretações para essa palavra de Deus, de Moisés para Deus. Mas fato é que ele estava recuando, ele estava fugindo à responsabilidade. A gente tem um outro exemplo, o exemplo de Gideão. Juízes capítulo número 6, estava lá no lagar malhando trigo, escondido, com medo dos midianitas. Mas Deus fala com ele, diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você vai livrar o meu povo das mãos do inimigo. Quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da tribo. Quem sou eu? Mas escute uma coisa: Deus
tratou na alma de Moisés, na alma de Gideão, curou, libertou, transformou aqueles dois homens, e eles foram grandemente usados por Deus. Se Deus transformou a vida de Moisés e de Gideão, Deus pode transformar a minha vida, a tua vida, e fazer de nós grandes vencedores na sua presença. Não podemos temer, precisamos entrar na batalha, profetizando vitória. Profetizando vitória. Para mim não dá, não tem jeito. Jeremias 29:11 contraria tudo isso. Eu é que sei que planos, que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um o fim que desejais. Se eu entro profetizando vitória, Deus vem comigo e me garante vitória para a glória do Senhor. Entra profetizando vitória, irmão. Davi não tinha esse problema, graças a Deus. Por isso no versículo de número 46, ele diz ao gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Vai ser hoje que o Senhor vai te entregar na minha mão. Hoje eu vou te vencer. Mas tem gente que vence que jeito, pastor? Você já entra na luta reclamando, murmurando, cabisbaixo, derrotado. Quer ver uma coisa, irmãos? Ô batera, me ajuda aqui. Você pode ir lá um pouquinho? Escute isso aqui, querido. Dá licença, gente, vou descer um pouquinho aqui. Davi indo para a guerra com o gigante Golias. Ele olha para o Golias e ele diz assim: o que eu vim fazer aqui? Olha o tamanho desse guerreiro. Olha o tamanho da espada, da lança, do escudo dele. Por que eu fui me meter nisso? Tinha um exército inteiro envergonhado, sem querer lutar, e eu fui. Por que eu deixei as ovelhas do meu pai lá? O que eu vim fazer aqui? E agora eu vou ser culpado da servidão de Israel. Eu vou perder essa luta, e Israel vai ter que servir aos filisteus. Por que eu entrei nisso? Mas já estou aqui, né? Agora tem que lutar. Já estou aqui mesmo. Agora tem que lutar. Segura um pouquinho aí, Jeta. Faz um som de batalha. Faz para mim, por favor, querido. Olha o jeito que Davi entrou na luta, irmãos. Ei, gigante, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Você não é páreo para ele. Você é grande, eu sou pequeno, mas o meu Deus é maior. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, cortar-te-ei a cabeça. O Senhor me dará vitória, porque do Senhor é a guerra. Aleluia! Obrigado, irmão. Oh, glória! A guerra é dele. A guerra é dele. E eu preciso profetizar vitória. Preciso profetizar vitória. Está passando por luta, meu irmão, profetiza vitória. Não entra na luta choramingando, não entra acreditando no teu Deus. Tem que profetizar vitória. Oh, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Eu preciso parar de ter a mente dividida. Mente dividida, ânimo dobre, vacilante, sem saber o que quer. Eu quero Deus na minha vida, eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso. Às vezes a gente muda de igreja, pastor Anaírton não tem essa experiência, né? Tantos anos aqui, já pastorou em outros lugares, mas tantos anos aqui. E antes de eu ser líder de presbitério, o presbitério me mudava para todo lado. Ficava 2 anos num lugar e dizia assim: tem um problema ali, já sei quem resolve, vou mandar o Edmar para lá. Lá ia eu pegar minha mudancinha e ir embora. Aí dava problema numa outra igreja lá, já sei quem resolve, vou mandar o Edmar para lá. E ia para lá. Cheguei em Pirapozinho, tinha 17 membros na igreja. Quando eu cheguei lá em Pirapozinho, o presidente do presbitério reuniu o conselho da igreja e disse assim: se ele não der jeito aqui, nós vamos fechar a igreja. Vamos vender o templo. E aí o primeiro culto meu, alguns irmãos disseram assim: aqui não funciona. Eu
Eu falei para ele, olha, está repreendido no nome de Jesus, aqui vai funcionar. Eu cheguei aqui com a graça de Deus, Deus me trouxe aqui, Deus vai erguer esse lugar. E quem acompanha, quem sabe do que eu estou falando de Pirapozinho, nós deixamos lá um tempo para 460 pessoas, erguido, construído, uma igreja linda. E onde eu chego profetizando vitória, irmãos. Hoje eu cheguei aqui profetizando vitória para essa igreja, pastor Anair. Cheguei aqui crendo que Deus vai fazer coisas muito maiores do que já tem feito neste lugar, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Quando alguém disser, não entra nisso não, que não funciona, você vai dizer, meu irmão, eu estou na direção de Deus, e na direção de Deus funciona. Com a graça de Deus acontece, debaixo da orientação de Deus vai, porque Deus é poderoso para fazer. É difícil lidar com gente inconstante, irmãos. Uma hora quer, outra hora não quer mais. Uma hora, um dia busca, outro dia deixa de buscar, um dia crê, no outro desacredita, inconstante. E a inconstância desagrada a Deus, limita a nossa amizade com Deus, nos impede de conquistarmos o que Deus tem para nós. Vamos para cima, vamos profetizando vitória. Eu uso muito essa frase, você vai perceber. Quando algum irmão está meio fraquinho lá, e ele chega para nós e diz assim, pastor, vai para cima, irmão. Vamos para cima. Vamos para cima que Deus vai nos dar vitória, para que o nome dele seja glorificado. Pastor, mas às vezes é difícil demais. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você conseguir tirar uma foto boa minha, Mateus, eu vou dar um prêmio para você. Minha esposa disse que eu sou infotografável. Sei lá o que acontece. Mas presta atenção numa coisa aqui, queridos. Tem uma tática militar, uma tática de batalha, que ela pode nos ajudar a vencer tudo nessa vida. Tudo, tudo, tudo. Dividir para conquistar. Diga comigo, dividir para conquistar. A gente não pode ser intimidado pela aparência do inimigo, irmãos. Não podemos ser intimidados pelo todo, pelo tamanho, pela complexidade, pela força, pelo poder do obstáculo do inimigo que está à nossa frente. Se nós ficarmos olhando muito para o todo, nós vamos nos intimidar, nós vamos nos sentir fracos, vamos nos sentir pequenos. Em vez disso, olhe para as partes que compõem o todo e as separe. Separe o problema, separe a dificuldade. Divida em várias partes, porque separando as partes você vai poder derrubar até mesmo o inimigo mais preparado, mais poderoso que você conhece. Eu me lembro na época de seminário, muito jovenzinho ainda, e um dia eu fui convidado para pregar numa cidade, e era um encontro de jovens. Eu era seminarista, já pastoreava antes de ir para o seminário em Bauru, na época do pastor Leopoldo, tomava conta da congregação do Jardim Nova Esperança. Mas eu fui para o seminário, e quando chego no seminário, era tudo diferente, né, irmãos? A gente chega no seminário e a gente percebe que a gente não sabia nada, e a gente sai de lá sem saber de nada, e até hoje a gente continua sem saber de nada e aprendendo cada dia para a glória de Deus. Mas eu fui pregar num encontro de jovens de uma outra denominação, e quando eu cheguei lá, era um ginásio de esporte, devia ter umas 3.000 pessoas. E eu olhei para aquela multidão e falei, meu Deus, e agora? Sou primeiro-anista, calouro, o que eu vim fazer aqui? E eu me lembrei do pastor Flat James, o professor de postura, de situações ali para a gente pregar. E o pastor Flat disse, Edmar, quando você estiver diante de um grande auditório, divide o auditório. Frente direita, frente esquerda, fundo direita, centro. Divide o auditório em 5 partes. Você olha aqui, olha ali, olha lá, dá uma olhada central. Você vai se familiarizando com o ambiente, dali a pouco você está bem tranquilo no ambiente. Eu levantei no púlpito onde eu estava e eu comecei. Direita frente, esquerda frente, esquerda fundo. E dali a pouco eu já comecei a dar glória a Deus em cima do púlpito, e o povo pulando e falando língua estranha, profetizando. Já comecei a pular e profetizar e falar língua estranha junto com o povo, e deixei Deus usar, Deus fazer, e preguei. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Para de querer derrotar o problema inteiro, de uma vez só.
Às vezes a nossa força não é o suficiente para vencer todo o problema que surge na nossa vida, toda a dificuldade que nós estamos passando, toda a luta que nós estamos enfrentando. Talvez o inimigo seja grande demais, o obstáculo seja grande demais. Você, minha irmã, que está orando pela sua casa, pela conversão do marido, dos filhos. Você, pai, que está em busca de algo melhor para a tua casa, para a tua família. Vai por partes. Não tente vencer tudo de uma vez, porque se você tentar vencer o gigante inteiro de uma vez, pode ser que você não consiga, mas divida para conquistar. Você vence essa parte hoje, outra parte amanhã, outra parte depois da manhã, e vai na sequência vencendo e vencendo e vencendo, e quando você menos perceber, a luta passou e a vitória é tua no nome de Jesus. Mas entra profetizando vitória, entra profetizando vitória, entra na guerra sabendo que Deus vai te fazer mais que vencedor. Davi escaneou o gigante filisteu. Ele escaneou o gigante filisteu. Ele disse: ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Alvo identificado. É aqui que eu vou primeiro. É aqui que eu vou lançar pedra. Esse é o meu alvo. Esse é o meu foco. Nós precisamos ter alvo, precisamos ter foco, queridos. E aí Deus vai nos dar graça. Não fique intimidado com o tamanho do problema. Não existe problema maior do que o Deus que você serve. Não existe dificuldade maior do que o Deus que nós servimos. Deus sempre nos garante vitória, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Davi diz para o gigante: hoje mesmo eu já cheguei aqui sabendo que Deus vai me dar vitória. Não é amanhã, não é depois. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Profetiza a vitória. Amém? Entra na luta para vencer. Entra na luta profetizando vitória. Terceiro lugar. Entra na luta para vencer, para a glória de Deus. Se você entra dependente dele, a glória precisa ser para ele, ué. A glória é dele. Versículo 46, parte B, Davi diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não estava dizendo toda a terra saberá que hoje um menino derrotou gigante, se bem que isso toda a terra sabe até hoje. Davi não estava dizendo toda a terra saberá que tem um menino aqui que já foi ungido para ser rei de Israel. Hoje ele vence essa batalha e depois ele vai conquistar, ele vai derrotar milhares e milhares. Davi disse: toda a terra saberá que há Deus em Israel. A glória é dele, a glória é para ele. A nossa prioridade precisa ser sempre a glorificação do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3:17 a fazermos tudo para a glória de Deus. Olha o que ele diz: e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus, tem que ser para exaltar o Senhor. E o objetivo de Davi estava muito claro ali, queridos: glorificar o nome do Senhor dos exércitos. Verso 47, ele vai dizer: saberá toda essa multidão que o Senhor salva. É o Senhor quem faz, é Ele quem dá vitória. Por muitas vezes, irmãos, nós queremos vitórias e não alcançamos porque queremos nos exaltar nelas. Isso é difícil. Tenho visto nos últimos dias na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, a igreja que eu amo, a igreja do meu coração, a igreja que eu defendo, que eu brigo por ela. Eu sou um renovado de carteirinho, roxo, 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 roxo. Tem jeito. Amo demais essa denominação. Eu tenho visto pessoas nos últimos dias que eu gostaria muito que Deus tratasse, por causa da intenção. E a intenção Deus vê, Deus sabe. E Ele é justo. E Ele vai agir de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade e a sua soberania. A intenção vai fazer toda a diferença. Tem gente que entra na luta e quer vitória, mas não alcança porque quer se exaltar nela. E às vezes quando nós entramos na luta e alcançamos a vitória, nós nos esquecemos de declarar que quem operou o milagre foi Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando minha esposa ficou gestante do Vitor, que é o meu filho de 17 anos, agora você vai entender porque passou 17 anos para a gente ter outro filho.
A minha esposa, do 7º para o 8º mês, teve eclâmpsia. Nós morávamos em Tarumã, pastoreava a igreja de Tarumã. E nós viemos a Ibirarema, que dá cerca de 80 a 100 quilômetros de Tarumã. Fomos até Ibirarema para ouvir o pastor Paiva ministrar a palavra, muito querido. Eu vim com um ônibus de Tarumã e fui para Ibirarema ouvir o pastor Paiva. Só que eu fui de carro, porque minha sogra mora em Ibirarema, então a gente ia passar depois na casa da sogra, e no caminho minha esposa começou a passar mal dentro do carro. E a gente saiu de casa, estava frio, e de repente esquentou, essa mudança climática doida que às vezes a gente vive, e ela estava de cacharel, assim, aquela gola alta. Eu falei, olha, você veio com uma roupa muito quente, talvez seja por isso. Vamos passar na casa da tua mãe, você tira essa roupa, coloca uma roupa mais leve, vamos para a igreja. Por fim, nós não conseguimos nem ir para o culto. A igreja foi, nós ficamos. De lá fomos no pronto-socorro em Ibirarema, não tinha médico. Fomos para Palmital, onde eu moro hoje. E tinha um médico cubano atendendo lá, nada contra. Mas ele olhou para minha esposa e disse assim, você comeu alguma coisa que te fez mal. Está com uma indigestão. Medicou ela e nos mandou para casa. Nós fomos para Tarumã e no meio da noite, por volta de umas 5, já de madrugada, umas 5:30 da manhã, eu acordei. E quando eu acordei, ela também se despertou. E eu falei, está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? E ela falou assim, eu quero uma água. Eu fui, busquei um copo de água, entreguei para ela. Ela acabou de beber a água. Eu falei, está tudo bem, está tudo bem. A hora que eu apaguei a luz, eu só senti o lençol tremendo. A minha esposa estava convulsionando do meu lado, por volta das 5:30, 5:40 da manhã. Naquele desespero, sem saber muito o que fazer, graças a Deus o hospital era uma quadra de casa. Eu liguei para o hospital, a ambulância veio. Enquanto eles levaram ela, eu peguei a documentação e corri para o hospital. Cheguei, o médico já havia dado 2 anticonvulsivos, né? Um Gardenal e um diazepam. Medicou muito forte, sem pensar no neném. E a hora que eu cheguei, vi ela na maca, e eu falei, doutor, e o bebê está bem? E ele disse assim, eu nem olhei o bebê. Eu falei, como não? Depois disso ele me chamou, me pediu desculpas. E aí então que ele nos colocou na ambulância e nos mandou para Assis, na Santa Casa, Hospital Maternidade, no HR e Hospital Maternidade de Assis. Quando chegamos em Assis, querido, Deus é tão bom. A obstetra olhou e disse assim, eu não vou mexer porque ela foi medicada errada, pai. Ela precisa ir para a cirurgia urgente. E Deus é tão bom, estava de plantão do Dr. Antônio Burlim, um dos maiores especialistas em parto de risco de Assis e região. Em menos de 20 minutos, minha esposa estava na mesa de cirurgia. Quando chegou ali no momento da cirurgia, a enfermeira traz o meu filho e ela diz assim, pai, abençoa o teu filho porque ele nasceu com saúde. Mas foi coisa de alguns instantes. Logo ele teve uma insuficiência respiratória, precisou ser levado para o oxigênio, ficou 18 dias na UTI neonatal. A minha esposa ficou 3 dias desacordada. Ela inchou, que ela ficou irreconhecível. Ela é pequenininha. Entra lá na igreja Presbiteriana Renovada de Palmital, você vai conhecê-la ministrando louvor. Ela é 80% do meu ministério. E ela ficou inchada, o rim paralisou, ficou cega. Até hoje ela é meio cegueta ainda. Às vezes dirigindo, ela dirige muito bem, mas às vezes atropela uns cones por aí. Mas foi um tempo terrível, irmãos. Tempo terrível. Mas onde eu quero chegar? A glória é para Deus. Porque depois de tantos dias na UTI, eu ficava que nem doido, subindo escada, descendo escada, a UTI neonatal num andar, a adulta no outro, e eu subia de um lugar, as enfermeiras nem me mandavam embora mais. Falavam, pastor, pode ficar, acabou o horário de visita, mas pode ficar. Eu olhava meu filho pela persiana da UTI. Ia lá com a minha esposa, ela me conhecia pelo cheiro. Ela não me enxergava, mas ela conhecia pelo cheiro, ela sabia quando eu estava entrando no quarto. E quando nós levamos ela e meu filho para casa, eu escrevi uma carta, e eu carimbei com o pezinho do meu filho.
E eu e minha esposa assinamos, e essa carta está até hoje lá no HR em Assis, na parede, agradecendo o cuidado, o carinho dos enfermeiros. Mas tem uma cena que não sai da minha cabeça. O dia que nós fomos buscar o Vitor, que ele teve alta, a doutora Fabiana, que era pediatra, ela reuniu todo o corpo clínico da maternidade, da UTI, e ela disse assim: você vai orar por nós, porque de uma eclâmpsia tão forte como a Cristiane teve, saírem daqui os 2 vivos, e sem nenhuma sequela, só podia ser esposa e filho de pastor mesmo. E nós oramos naquele hospital, abençoamos os médicos, os enfermeiros. E eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor e dizer: Deus deu vitória, foi Ele, o milagre quem fez foi Ele. Eu orei, a igreja orou, eu tive fé, mas a glória é para Ele, porque quem deu vitória foi Ele. E quando a gente entra numa luta, a gente tem que declarar que quem operou o milagre foi Deus, quem deu a vitória foi Deus, quem resolveu o problema foi Deus, quem mudou a história foi Deus. Não fomos nós, mas foi o Senhor. Por causa disso, nós ficamos 5 anos com medo de ter filho. Depois disso, por 10 anos, nós esperávamos, e não acontecia. E esse ano, em março, nas vésperas do meu aniversário, nós fomos para um passeio perto de Presidente Epitácio, e tem uma escadaria para ir no mirante para ver o pôr do sol. E ela brincou comigo e disse assim: vamos ver quem chega primeiro lá em cima, uma escadaria alta. Falei: amor, só de brincadeira. Não, vamos ver. E eu corri, é óbvio, na frente dela, ela subiu alguns lances de escada e se sentiu mal. Já estava grávida e não sabia. Chegamos em casa, foi fazer o teste, ela não estava grávida, estava muito grávida. Já estava de algumas semanas. E Deus nos presenteou com o Felipe. A gravidez hoje está uma paz, está uma tranquilidade. Deus tem dado graça. E vem o Felipe aí, para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. Nós precisamos entrar na luta para a glória de Deus, querido. Ei, se você está passando por uma batalha, por uma guerra, por um problema, por uma adversidade, saiba, Deus permite as lutas. Entre na luta para vencer, entre na luta para a glória de Deus, e Deus vai te dar vitória. Faça como o salmista no Salmo 124: ah, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, Ele nos livrou como o pássaro que escapa do laço do passarinheiro. Sabe o que é isso? A nossa alma voa livre na presença de Deus. Entre na luta para a glória de Deus, e Deus vai dar vitória. Deus permite as lutas para nos fazer crescer. Precisamos entrar nelas para vencer. Vamos entrar na luta para vencer, querido? Você está passando por luta? Tem gente passando por luta aqui? Seja sincero. Seja sincero. Vai para vencer. Vai para vencer. Viu? Entra nela para vencer. Dependa de Deus, e Deus vai te dar vitória. Dependa de Deus, a guerra é dele. A guerra é dele, não é tua não, ele toma a frente por você. Entra na luta profetizando vitória. Pelo amor de Deus. Não entra murmurando, não entra profetizando vitória, irmãos. O teu ânimo vai determinar o resultado da luta. Sabe, existem pessoas que previamente são automarcadas com o selo do fracasso. Eu digo automarcadas porque ninguém profetizou isso, não, a pessoa mesmo se sente fracassada. O Espírito de Deus quer falar com alguém aqui agora. Você está se auto-selando como fracassado. Não é não, irmão. Não é não. Deus te fez para ser vencedor. Você é obra-prima das mãos dele. Ei, escute uma coisa, tudo Deus fez pelo poder da palavra. Ele ia dizendo haja e acontecia. Mas quando ele foi formar o homem, ele fez questão de usar as próprias mãos. Ele formou você do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e fez de você alma vivente. Nós somos o clímax da criação de Deus. Deus nos garante vitória. Tira esse selo de fracasso, tira esse selo de derrota. Siga o exemplo de Davi e entra na luta profetizando vitória. E lute sempre para que Ele seja glorificado nas suas conquistas. Sabe, pastor Anailton,
Eu nunca entrei numa luta para perder. Nunca entrei. Nesses 28 para 29 anos de ministério pastoral, dia 19 de dezembro eu completo 29 anos de ministério. Eu nunca entrei numa luta para perder. E olha que eu já enfrentei inimigos que você nem imagina, meu irmão. Eu já enfrentei inimigos de todos os tipos de tamanhos e espécies que você possa imaginar. Mas o maior inimigo que eu precisei vencer foi eu mesmo. Foi a minha timidez. O maior inimigo que eu precisei vencer foi o meu medo. Foram as minhas síndromes, os meus traumas. Foi a vergonha de ter morado debaixo de uma lona. Foi a vergonha de ser o menor da igreja onde eu pastoreava, onde eu era membro, melhor dizendo, e depois eu fui pastor dela. Eu tive que vencer tudo isso. E o dia que eu comecei a entrar na luta profetizando vitória e vencendo tudo isso, até hoje Deus só tem me dado vitória e me exaltado. E eu faço questão de frisar, é tudo para a glória de Deus. Eu vou onde Deus quiser que eu vá. Eu vou chegar onde Deus quiser que eu chegue. Eu vou conquistar o que Deus quiser que eu conquiste. Mas onde eu chegar, o que eu conquistar, eu vou fazer para a glória de Deus.